fazer isso. Então vamos lá. O que são fiagros para a gente poder começar a falar sobre esse tema? Fiagro, tá? Essa categoria surgiu em 2021. É uma forma de se investir no agronegócio. Então vocês estão vendo que é algo meio novo. Ele investe na cadeia produtiva da agroindústria, como, por exemplo, imóveis ligados ao setor ou na própria atividade. LCAs, CRAs. Quais são as características dos fiagros? Bom, eles podem garantir ao investidor, no caso nós, os pequenos investidores, o acesso ao agronegócio, com uma regulamentação muito semelhante à dos fundos imobiliários. Então vocês já conhecem o funcionamento. Distribuição recorrente de resultados, isenção por enquanto no imposto, que isso provavelmente vai nos últimos anos. Então vamos até falar um pouquinho aqui do setor agro. É um dos principais setores da economia brasileira. Muitas pessoas dizem que ele corresponde a quase 30% do PIB, tem muita discussão disso. É um setor resiliente às crises, foi praticamente o único setor que cresceu durante a crise aí de 2020. O Brasil lidera esse crescimento mundial da produtividade do agronegócio, isso é importantíssimo. O agro, ele tem boa parte das exportações do Brasil, ele é importante para o país, gerando quase 10 milhões de empregos. E, porra, não precisa nem falar que tudo que você faz no teu dia a dia tem a ver com agro. Sobre as notícias que eu falei ali no início, agro em Minas bate recorde, IBGE prevê alta de 11%, agro deve puxar crescimento da economia 2023, agro é responsável por quase 1/3 do PIB. Caramba, a gente ficava olhando isso, agro aquilo, e tinha que investir na Oi, no IRB, na Americanas. Ficava olhando uma coisa crescente, tinha que investir em outras coisas. Tô brincando, né? A Bolsa já tem bons negócios, mas existia um negócio que a gente não conseguia chegar. Então o Fiagro, ele construiu uma ponte entre o pequeno investidor e o agronegócio do caralho. Vocês entendem? Por isso que eu me animo. É legal. Vai dar problema daqui a pouco, né? Crédito, tá todo mundo aprendendo junto. Mas é muito bacana. Começou. Qual o tamanho desse mercado daqui a 10 anos? Cara, 1 tri, sei lá. O agro é gigantesco. E você também gera crédito, gera dinheiro para o agro, para ele poder financiar os seus negócios. Então eu vou falar aqui agora, primeiro, sobre 3 fiagros que podem se beneficiar com a alta da Selic. Isso aqui é baseado numa matéria que saiu no Infomoney. São fiagros que podem capturar esses ganhos com juros elevados para me ajudar. Então vamos lá. Primeiro fundo aqui dessa matéria. Valora CRA Fiagro. É o Vigia 11, tá? É um fundo alocado em 25 CRAs indexados ao CDI. Ele tem uma expectativa de boa rentabilidade, né? No curto prazo, o CDI está lá na casa do chapéu e vem pagando bons rendimentos, tá? Olhando aqui o relatório do fundo, a gente pode ver que ele tem exposição em 11 estados diferentes, alocação aqui distribuidora, cooperativa, indústria, parte sucro-alcooleira. Então é um fundo bem diversificado, com 100% dos títulos sendo CRAs atrelados ao CDI. Vamos olhar aqui por dentro, não vai dar para olhar todos, mas só para vocês entenderem como funciona essa brincadeira. Olha aqui alguns CRAs. Um deles atrelado à produção e beneficiamento de grãos e arroz. Outro no Espírito Santo, principalmente na avicultura e na produção de café e ração animal. Outro também na produção de grãos. Então vocês estão entendendo? São CRAs, grãos, avicultura. Cada CRA vai ser um título que esse gestor, administrador, fundo tem que fazer um bom trabalho na área de crédito. Vocês têm que entender que tudo que eu vou falar aqui hoje tem a ver com crédito. A gente está investindo nesses fiagros pensando que esses gestores têm a capacidade de adquirir bons créditos. Senão, daqui a pouco vai tudo dar errado. Eu prefiro fundo de tijolo. Por quê? Porque eu vejo o shopping, vejo o edifício lá, mas eu quero ter fiagros. Então,
eu tô tateando ali. Eu tenho um Fiagro na carteira do canal, devo colocar mais um ou dois, provavelmente dessa lista, mas sempre tenho em mente, Fiagro é crédito. Nesse caso, crédito agrícola. Próximo Fiagro aqui, Risa Agro. É um fundo com 73% dos recursos em 20 CRAs atrelados ao CDI. Retorno interessante, por CDI mais 4, CDI mais 5, vem pagando bem. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Ó, 20 ativos, uma liquidez diária muito boa, então dá para a gente comprar, vender sem muita preocupação. A soja está num patamar interessante, olhando aqui, 52% do portfólio tem a ver com soja. E, de novo, um fundo 100% atrelado ao CDI, que está muito alto. Então temos aqui um fundo com 52% dos títulos atrelados à soja, 100% atrelado ao CDI, e caso o gestor tenha feito um bom dever de casa, é um fundo interessante. Só que não dá para a gente ficar olhando, vou esperar 5 anos para ver se esse mercado fica maduro, se consolida e tal. Não, eu vou escolher bons gestores, como eu estou escolhendo, vou investindo aos poucos e tateando. Problemas irão ocorrer, é natural de qualquer mercado começando. Próximo fundo aqui, KNCA11, Quineia, Quineia é muito grande, Quineia Crédito Agro, é do Itaú, então a gente parte do pressuposto que entendem de crédito, 98% dos títulos atrelados ao CDI, a gente pode ver aqui as atividades, então 45% do fundo açúcar e etanol, 20% produção de insumos, 10% fruticultura, alguma coisa de proteína animal, a distribuição por estados. Acho muito bom quando o relatório vem completinho. Olhando mais por dentro, ainda a gente pode ver aqui quem é o devedor, aonde ele fica. Nesse caso, é do segmento de produção e processamento de maçãs, tem como garantir alienação fiduciária de terras. Então, tá vendo? Você pode ir lá e olhar. Vamos ver mais um aqui. Esse outro devedor aqui é do setor de formulação de defensivos agrícolas, distribuição de insumos e comercialização de grãos. É mais um devedor. Então, esse fundo do Quineia tem essas características. Pô, Charlão, gostei desse fundo. O que eu faço agora antes de investir? Você vai lá, baixa o relatório, imprime, dá uma olhadinha, leia o relatório. Afinal de contas, você está botando seu dinheiro nisso. Então falamos aqui sobre 3 fundos que devem continuar pagando bem, porque são majoritariamente atrelados ao CDI e a Selic está muito alta. Provavelmente eu irei investir em um desses 3 nos próximos dias, tá? Agora, vamos falar sobre outros fundos que pagaram bem agora em 2022. CPTR11, o próprio Vigia 11 e o EGAF 11, tá? Então vamos lá. O CPTR11 tem uma rentabilidade interessante também, CDI mais 2 a CDI mais 6, um duration bom, vem tendo bons pagamentos nos últimos meses. Olhando aqui, 30 diferentes exposições a CRAs, FDICs e cotas de Fiagro, 24 riscos diferentes, sendo que 74% da carteira está indexada a CDI mais 4,9%. Então, de novo, um fundo que pode pagar bem com CDI. Quem são essas empresas que estão dentro do fundo aí? Bom, temos aqui proteína animal, temos distribuidora de insumos, um projeto de geração de vapor e cogeração de energia elétrica. 97% desse fundo estão títulos em CRAs, 74% CDI, e a exposição por devedor, não tem nenhum devedor com mais de 10% de risco. Isso eu acho interessante, mais de 10% é um negócio meio complicado. Próximo fundo, EGAF 11, tá? Ele também investe em CRAs, rendimentos indexados pelo CDI, meta de retorno CDI mais 4, nesse momento um rendimento interessante, vem pagando muito bem. Uma característica que o fundo tinha era o pagamento trimestral, então isso acaba confundindo um pouco a turma, né? Você pode ficar
um mês sem, outro mês sem, aí depois recebe, aí vem um valor grande, todo mundo investe, mas isso aqui a princípio está resolvido, porque saiu um fato relevante comunicando ao mercado que a partir agora de fevereiro isso já vai mudar. E olhando o fundo, a gente tem aqui uma participação majoritária da soja, mais um na soja, distribuição por estados interessante, deve continuar pagando bem, eu já falei isso, mas provavelmente vai acontecer. E olha que coisa que eu tenho que ficar de olho. Eu mostrei já para vocês dois fundos, dois fiagros, que tem um 52 e outro 49 na soja, tá? Faz sentido eu ter esses dois na minha carteira ou é perigoso? Ah, Charlan, mas tem garantia e tal. Eu não quero a garantia, eu quero o dinheiro. Então, na minha cabeça, não faz sentido, caso eu tenha poucos fiagros, colocar dois fiagros com muita soja na minha carteira. Porque se der um mega problema, Deus me livre, tá? Se der um mega problema na soja, porra, os meus 2, 3, 4 fiagros, tudo na soja, eu tô ferrado. Interessante, então, eu tentar fazer um mix. Distribuir isso. Ah, posso ter 2 fiagros mais vinculados à soja? Posso. Aí eu tenho que ter 5 fiagros, 6, 7 para diluir meu risco. Isso tudo a gente tem que pensar, por isso vocês estão me assistindo aqui. Mas vamos falar sobre outros fiagros famosos em destaque, como o SNAG 11, o fiagro da Suno que está na nossa carteira, tá? Ele vem pagando bem, ele tem pouco tempo, né? Tem pago aí uma média de 1,20 no mês, que eu acho um negócio interessante. Dobrou de tamanho com uma nova emissão, já tem onde alocar, se eu não me engano já até alocou, que provavelmente deve fazer até novas emissões. Também com soja, olha aí o Charlão avisando, cuidado. Também com soja, não é nenhum defeito isso, mas você não pode ter só soja na sua carteira. 89% indexados dos títulos ao CDI, também interessante, talvez por isso venha pagando bem. E eu gosto desse fundo. Já aumentei, eu aportei nele e já aumentei a minha posição. Só que eu estou precisando de mais 1 ou 2 para ter 3 fundinhos ali. Mais um fundo, Rura 11, do Itaú, vem pagando bem, mas não tão bem quanto outros fundos, tá? Apesar de que ele está melhorando um pouquinho aqui. O spread médio é CDI mais 4,2, que é muito bom, são 38 devedores, sendo 27% do patrimônio do fundo em 5 devedores. Tem que torcer para não dar nenhum problema nesses devedores. Bem distribuído, e aqui tem um ponto interessante, olha só. Açúcar e etanol acaba sendo a maior exposição setorial. Depois tem outras coisas, mas a gente percebe que ele não está tão dependente, por exemplo, da soja. Aqui embaixo a exposição por tipo de garantia, terra, recebíveis, subordinação. Então você vê que 40% estão em terras e 25% em recebíveis. Bora aqui para o último fundo, antes de eu fazer um resumão. XPCA11, da XP, também a gente espera uma boa decisão de crédito com uma empresa grande desse tipo. São CRAs indexados ao CDI com uma boa taxa e vem pagando muito bem nos últimos meses. Não é nenhuma garantia, quase 50% títulos ao produtor rural. Tem também a questão do CDI aqui. CDI, ele acaba sendo uma alocação de 93% do fundo, uma boa distribuição já aqui geográfica pelo Brasil, com uma concentração de 42%, o resto distribuído.